Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. É um orgulho ter a sua audiência conosco nesse momento em que vamos trazer um novo tema para você acompanhar. E esse tema se relaciona à área da economia do Espírito Santo no mercado imobiliário, inclusive com perspectiva de investimentos enormes, significativos, vultosos para o nosso Espírito Santo. E vem através também de uma marca atingida pela empresa que nós vamos aqui receber no nosso Em Destaque. Inclusive, o nosso convidado já está presente aqui na nossa bancada do Em Destaque, é Didio Neves, o CEO da Universal Imobiliária e Urbanismo, para conversar conosco aqui nessa manhã. Didio, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado, Fábio, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia. Que bom dia também. E o nosso convite é para que você então acompanhe todos esses detalhes da conversa, até pelo marco já inicial para a gente trazer aqui, Didio, que são os 50 anos celebrados pela Universal. Uma marca que mostra a potência dela no mercado, né, a tradição, o respeito com que, né, isso é tratado, né, a relação com os clientes, com os fornecedores e com os projetos apresentados durante todo esse tempo. Queria que você explicasse, então, essa celebração nesse momento de 2025. Fábio, bem colocado, inclusive o nome celebração, né? Era mais do que uma festa. A gente não queria uma festa. É claro que teve a festa e a festa foi linda, alegre, todo mundo se divertiu, foi um momento muito bacana. Mas o que a gente quis realmente era uma celebração. E foi. E aconteceu uma grande celebração de uma história construída com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito amor. E a gente festejou isso, né? Tem que festejar, né? Comemoramos esse momento. Foi lindo. Foi uma festa belíssima. Pois é, porque nesse marco, né, acaba se olhando muito para tudo que foi feito e depois a perspectiva para tudo que virá, né? Nesse sentido, acho que é importante a gente falar, né, sobre até essa tradição que a Universal carrega dentro do mercado imobiliário capixaba. E esse momento também marca uma transformação para a própria empresa e para vocês que estão liderando o time, né? Explica para a gente o que está envolvido nisso. Vamos lá. Quando fizemos a aquisição da Universal, a gente sabia que era uma grande empresa, mas não tínhamos noção de que era a terceira maior loteadora do país. Do país. Uma empresa capixaba com esse volume de entrega, 50 anos. Então, isso para nós foi bem satisfatório, foi impactante para nós. Essa é a palavra. Nos impactou com o tamanho que é a Universal. Então, a gente abraça a Universal com muito amor, fazendo com que essa empresa se torne nível Brasil, que merece, para dar orgulho aos capixabas de ver uma das maiores empresas na área de loteamento, de urbanismo, atingir o Brasil. Então vai ser um marco para nós fazer isso acontecer. E para o próprio Espírito Santo, né? Levando essa marca para frente. Exatamente, vai ser. Nesse caso, a gente tem, inclusive, né, transformações que a Universal promoveu, né, durante todos os projetos entregues nas cidades em que ela está presente e outras tanto que chegarão também. Mas para a gente deixar claro também aqui, né, com a presença do Didio, ele junto com o Eduardo Codesso, então, fazem essa reorganização até societária da empresa para poder tocar esse novo momento, claro, sem deixar de celebrar, como a gente falou, esses últimos 50 anos de prosperidade. Então, você com o Eduardo trazem esse novo momento da Universal, é isso? Sim. Quando a gente se une com esse propósito, porque é um propósito, e que nós, eu e Eduardo e o Bruno Colodete, quando nos foi dada essa missão, abraçamos essa missão da seguinte forma: ok, Eduardo tem know-how de construção, expertise em construção, tem o Grupo Eco, que é financeiro, potência financeira, e tem o meu conhecimento do mercado imobiliário, nível nacional, que eu já trabalho com loteamento nível Brasil. E aí, quando a gente se une com forças, com o mesmo propósito, para poder realizar, foi encontrado. Então, nós nos encontramos em um momento muito oportuno para poder fazer essa empresa acontecer no mercado do Espírito Santo e nível Brasil.
Aí, quando eu digo a Universal, em uma nova fase, Fábio, eu digo para você assim, como a gente potencializar mais essa empresa? De que forma a gente pode levar essa empresa de uma forma bonita para o mercado e impactar o mercado? Só condição financeira? Não. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem condição de fazer porque não sabe fazer. Então, se a gente tem expertise, né, o nosso conhecimento nos dá essa condição e temos a condição financeira, então que a gente faça de uma forma que essa empresa seja uma empresa auditada, é uma empresa comprometida com o mercado, de entrega. Eu vou fazer de que o meu cliente tenha orgulho de morar no Universal. Então ele vai para um empreendimento Universal e vai falar, eu moro num melhor bairro da cidade, entendeu? O melhor bairro foi construído e eu comprei ali. Exatamente. Então, o que é isso? Com conhecimento do Eduardo, na qualidade de obra que o Eduardo executa. Então, para nós, isso é um espetáculo. Né? Quando eu venho para mim, que é o meu compromisso como CEO da empresa, eu trago o Eduardo com essa qualidade e com o mesmo compromisso de entregar antes do prazo, surpreender o meu cliente positivamente, que eu acho que isso é muito valioso, porque o cliente ele precisa ser surpreendido positivamente e não negativamente. Então, é inegociável para nós atrasar uma obra, jamais. Compromisso de entrega antes do prazo, eu vou surpreender dessa forma, com excelência no acabamento. Então, é uma nova fase da Universal, que os clientes só vão entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook para dizer, cara, eu estou encantado do que foi me entregue, antes do prazo, com acabamento, é isso que tem que ser. E atestar o trabalho, né? O mercado tem que entender isso, sabe, Fábio? Porque o empresário que ele não consegue entender isso, ele visa o lucro imediato, então ele mata a obra dele com qualidade, coloca uma qualidade ruim no empreendimento, e isso o que vai causar? Reclamação, insatisfação. Sim. Um cliente insatisfeito gera uns 15 insatisfeitos, no mínimo, essa é a proporção. Agora, o cliente satisfeito, ok, vai gerar mais 3, 4, mas é impactante. E orgulho, né, de você falar assim, cara, eu fiz o melhor, eu servi, porque Sim. o empresário ele tem que saber disso, ele está aqui para servir. Ah, vou gerar emprego, é um serviço. Eu vou gerar uma moradia, que é a base, que é o lote, que é em cima do lote que se constrói tudo. Então, Sim. Eu tenho que fazer o melhor. E eu, Eduardo, Bruno, estamos com esse compromisso firmado de surpreender os nossos clientes positivamente. Que bom. Além de tudo, né, a questão de que o imóvel é, por tradição para a gente, né, brasileiros, um investimento, um patrimônio, né? Patrimônio de uma vida, às vezes. Né? Mas investimento também que talvez vá garantir uma outra fase da vida com mais conforto, ou seja, mexe com muita coisa, né? Por isso que essa relação de confiança, né, de apreço, de cuidado, ela se torna ainda mais realçada, né, com as suas palavras aqui, com esse compromisso, né? Então, Fábio, eu vou dizer assim para vocês em relação ao que representa para o brasileiro, em especial, a casa própria, né? É o primeiro desejo dele. Não é nem casar, tá? O casamento é consequência. Consequência, vem depois. Não, mas o desejo é tão latente, muito tão grande, forte no brasileiro de ter a casa própria, de ter o local que você pode dizer que é meu. Isso é muito valioso. E você trabalhar isso, você não pode brincar com isso. Você tem que estar muito comprometido com isso. É um sonho de uma pessoa obter a moradia, a casa própria. Para você ter ideia, nos empreendimentos, loteamento aberto, o pai compra, a filha constrói em cima, o filho constrói em cima, constrói do lado, constrói atrás. Observa, né, quantas famílias ali, quantas pessoas estão envolvidas em um processo de a compra de um terreno.
O rapaz, ele compra para ter o comércio dele. O outro compra para construir, viver de aluguel. Então, é uma cadeia que impulsiona o mercado. Sim, enormemente. Enorme. Então, isso é muito sério. É muito sério. Eu tenho certeza que todos os loteadores tinham que ter essa visão da responsabilidade que ele tem de entregar aquilo que é valioso. Com certeza. Entendeu? E por isso que conversas assim são tão importantes, né? Para a gente levar você a palavra do líder, né? Tão mais próxima, até para entender também como que se posiciona a empresa no mercado. Falando no mercado, vamos falar da presença então da Universal, né? Onde ela está presente hoje, para depois a gente entender, claro, os projetos futuros, né? Como é que está a presença da Universal no nosso mercado, Didio? A Universal é uma empresa que ela construiu, entregou, né, mais de 130 empreendimentos, tornando ela uma das maiores do Brasil. Ela está entre as 3 top do Brasil. No Espírito Santo é disparada maior, é bem na frente de todas em termos de entrega. E de clientes, são 80 mil clientes que passaram pela Universal. Nossa, é um volume gigante. Então, aquele que compra, ele vende para outro, vende para outro, vende para outro. E esses clientes estão lá dentro da Universal. A Universal cuida desses clientes. Então, é uma responsabilidade imensa da Universal para com o mercado. Cariacica. Cariacica, grande parte de Cariacica, quem construiu foi a Universal com seus loteamentos. Excelente. Olha o crescimento de Cariacica com a construção dos empreendimentos da Universal. O que transformou Cariacica. Então, a Universal, ela chega, ela transforma regiões, né? Uma loteadora, ela chega e transforma regiões. Então, por isso que é valioso ser bem recebido pelo administrador, claro, da cidade, pelo prefeito, os secretários, e pensar no melhor produto para a cidade. Um novo urbanismo, um produto pensado, um produto que dá acessibilidade, né? Um produto que dá mobilidade. Então, tudo tem que ser pensado na hora de um projeto, né? E com projetos bem executados, aquele foi bem projetado e bem executado, a cidade ganha, todos nós ganhamos, né? Mobilidade urbana. Então, é isso, cidades inteligentes, que é o futuro nosso, que a gente está focado, e vai vir coisas boas aí, como, por exemplo, bairros planejados. Sim, sim. O bairro planejado é isso, tudo que eu te falei. Então, é muito bem desenhado, muito bem projetado, muito bem confeccionado, vamos colocar assim, para poder receber todo esse... Né, o cara vai lá construir um prédio. Então, em que local que ele vai construir esse prédio para não atrapalhar a mobilidade urbana, né? Aquele fluxo de gente ali, como que é, grandes avenidas, entendeu, Fábio? Tudo isso então, que vai compondo até, inclusive, depois, né, a própria rotina da cidade, né? Porque não está separado propriamente de como isso impacta, então, até o próprio entorno, né, do empreendimento. Exato. Eu tive um professor... eu comecei nesse mercado de loteamento em 2009. Eu tive o maior urbanista do país, chamado Ivo Sterling. Esse cara é um fenômeno, esse cara é uma sumidade, é a palavra certa para ele, é uma sumidade. Ele me ensinou os detalhes do novo urbanismo. Para você ter ideia, eu e ele olhando uma terra, eu falei assim, aqui não vai ficar legal esse empreendimento. Foi o dia de... você tem que vir para o lado de cá, nós estamos olhando essa área com visão diferente. Os prismas diferentes. Diferente. Vem para o lado de cá. Eu não entendi, eu estava do lado dele, ele queria que eu passasse para o outro lado, eu fui inocente. Ele falou, isso aqui vai ser o melhor empreendimento da cidade. O que faz a diferença no empreendimento é aquilo que você vai projetar e construir e entregar. Então, ele será o melhor empreendimento da cidade e é o melhor empreendimento da cidade. Ganha valor, quem compra ganha dinheiro, porque ele nem pensa em ganhar dinheiro, talvez nem seja um investidor,
Ele é um comprador de um terreno para fazer a casa dele, mas ele ganha muito dinheiro. Eu tenho um tio da minha esposa, ele dizendo que ele comprou 2 lotes da Universal, lá no passado. Com os 2 lotes que ele vendeu, ele comprou uma casa em Itapuã. A casa dele em Itapuã vale 2,5 milhões, com 2 lotes que ele vendeu lá atrás. Isso. Então, E faz parte da dinâmica, né, do mercado, isso, né? E fazer parte disso é muito legal. Claro. É muito legal. Porque ele lembra de onde veio, né? É isso aí. Justamente. E como aquela semente se projetou tanto hoje, né? Nessa valorização financeira, mas claro que é um aporte, uma segurança para o patrimônio da família, né? A gente tem muito testemunho assim, sabe, Fábio? Acho que isso que marca a história, né? As pessoas, assim, felizes pelas conquistas que fizeram. E tudo começou lá na compra do lote. Exatamente. Né? Por isso que é importante que a gente tenha, né, esse olhar, né, através de uma comemoração de 50 anos, mas também justamente entendendo os efeitos disso ao longo do tempo. Mas claro, vamos falar ainda sobre o que vem pela frente. Depois do nosso intervalo, Didio continua aqui com a gente para falar ainda mais sobre os projetos da Universal Imobiliária e Construtora. A gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT. A gente continua nossa conversa hoje realmente muito transparente, falando sobre o mercado imobiliário, mas sobre transformação de vidas através de um investimento justamente nos empreendimentos da construtora Universal. Aliás, Universal Imobiliária e Urbanismo, porque a gente está aqui justamente recebendo o CEO da empresa, Didio Neves, conosco hoje trazendo essas leituras tão importantes pelos 50 anos da empresa, 5 décadas comemorados, então, com muitos avanços, histórias de vida, né, empreendimentos que mudaram cidades, como o caso de Cariacica, que é o grande exemplo da Universal, mas a gente pode falar justamente do que vem ainda por aí. E os números não são pequenos, mostrando, claro, o impacto disso, de todo o trabalho liderado, né, por Didio e também pelo Eduardo Bruno, mas também para a gente mostrar que tem um time por trás deles que estão levando a empresa até esse patamar também. Patamar esse que, inclusive, acho que não vai ficar nem só restrito ao Espírito Santo. É essa parte que a gente pode, então, abordar agora, Didio. O que está previsto para a Universal a partir de agora, então, desses 50 anos, então, celebrados, comemorados, mas para vir também outros trabalhos pela frente? Isso. Gostei da sua fala, porque é um time. Então, nós construímos com várias mentes, várias mãos. É necessário, né, que a comunidade receba, que a nossa empresa, os nossos colaboradores estejam imbuídos no mesmo espírito. Sim. De fazer o melhor para o outro. Então, nesse propósito e crescimento, que já é decidido, esse crescimento, porque nós já temos áreas contratadas. Então, nós temos um land bank de 10 milhões de metros quadrados já na nossa empresa. Nós temos 3.200 de VGV já projetados. Potencial crescimento. Então, a gente está estruturando a empresa para receber todo esse volume, com automação, com inteligência, CRM, com um sistema robusto para caber todo esse banco de informações, de dados. Então, a empresa ela voltou para si, né? Olhando para dentro, o que nós precisamos fazer para poder suportar todo esse crescimento. Porque dar suporte a esse crescimento é necessário gente competente, gente com o mesmo espírito de crescimento. Então, com propósito. Né? Com propósito. Eu costumo dizer que o propósito é que nos impulsiona. Né? Então, nesse propósito, não só do crescimento, agora de fazer o melhor para o outro. Esse é o propósito, de realizar o melhor para o outro, aquele que vai comprar o lote. Né? Então, nós estamos com crescimento para vários estados, com áreas Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais. Deixa eu ver se eu esqueci algum. São áreas extensas. Né? Então, assim, são regiões diferentes. Regiões diferentes,
Mas o Eduardo, por exemplo, ele já atua no Brasil, então para ele não tem segredo nenhum quando se fala de obra. Uhum. Quando se fala de gestão, eu já estou no Brasil também todo, né? Eu estou em 26 estados e mais no Distrito Federal, país com áreas. Eu tenho um land bank que eu vou trazer para nós, né? De áreas gigante. Então eu trago essas informações valiosas. Sim, sim. E estrategicamente a gente decide qual cidade, qual estado que nós vamos avançar primeiro. Então é um conjunto de questões que vão fazendo esse avanço da Universal acontecer também para fora de onde ela já esteve e está, né? Então por isso que esse olhar, ele nunca vai ficar fechado. Jamais. Essa avaliação nunca vai ficar fechada. Nunca, porque esse olhar é um olhar que eu aprimorei nesses anos de enxergar essas possibilidades e cidades que comportam o crescimento, que estão em crescimento, são cidades com potência de crescimento. E essas cidades nos interessa participar desse crescimento, com uma boa gestão que os prefeitos estão realizando, né? Então, está um momento diferente de governança, de cidades. Por né? isso. Quando se fala de cidades. Por isso, exatamente. E aí, é claro que a Universal tem muito interesse desse mercado, de atingir o crescimento dessas cidades, ajudar no crescimento, mas fazer algo para colaborar, sabe, Fábio? Porque tem empreendedores que querem chegar, fazer a qualquer custo, de qualquer jeito. Uhum. Não, você tem que respeitar a cidade, respeitar a legislação da cidade, né, as diretrizes da das Então, fazer aquilo com o bem comum, né? O bem da sociedade, o bem das pessoas. Então, as pessoas precisam de ajudar nessa contribuição, participar dessa contribuição, vamos colocar assim essa palavra. Muito legal. Participar efetivamente de novos projetos. Então, a prefeitura, as pessoas e a empresa entender isso e falar, não, eu quero fazer o melhor para aquela cidade. Que as três áreas avançam juntas, né? O poder público, o investimento privado e quem está vivendo entre eles, né? Isso aí. Que é a população. É isso aí. Muito bem. Tem uma questão, estou curioso ainda, né? Dentro do tempo que a gente tem, você falou de cidades inteligentes. Mas quando a gente pensa assim, por exemplo, um loteamento, né? Um dos mais tradicionais modos aí de fazer essa operação. Quando as pessoas ouvem cidades inteligentes, podem pensar assim, não, é um prédio muito moderno, cheio de tecnologia, né? Mas, pelo visto, não é isso. Não. Queria até que você falasse, né? Por causa que acho que pode ser, inclusive, colocado como uma marca da empresa né? nesse novo tempo pós 50 anos, então, né? Sim. Então, Fábio, quando a gente fala de bairros planejados, cidades inteligentes, a gente pensa em um todo. Mobilidade urbana, a gente pensa em praças, lagos, paisagismo, né? Vamos colocar assim. A gente pensa em grandes avenidas, ruas mais largas. Você pensa então eu vou conceber aqui nessa avenida o comércio, eu vou conceber nessa outra área aqui o vertical, né? Eu vou trazer a centralidade da cidade e a cidade muda. Sim. O eixo da cidade muda, porque ela passa a olhar para essa área e ser desejo de construir o prédio, de construir o comércio, porque ela vai ser bem planejada para receber. E quando eu trago para essa mobilidade urbana, a facilidade das pessoas se locomoverem, e sem trânsito, né? Por isso ela é inteligente. Eu tiro o trânsito da cidade e eu trago para uma centralidade com essas facilidades. Eu vou ter um loteamento fechado? Vou, mas aonde? Aonde eu não vou atrapalhar a mobilidade. Uhum. Então, ok, vale a pena ter um empreendimento fechado, ok. Mas o loteamento aberto, bem planejado, ele se torna um empreendimento, um bairro planejado, inteligente. É bonito de participar de um produto assim, sabe? Conceber um produto bem pensado, bem planejado. É isso.
Tem uma questão ainda para a gente abordar, né? Talvez na própria história da Universal, que eu lembrei de novo agora, né, pelos seus 50 anos completos, que é a questão da presença, né, do fundador, né, do Valdeci Torresani, que é uma figura reconhecidíssima também no mercado e que abriu espaço para vocês, então, também nesse momento, né, atuarem para tocar a empresa a partir, então, desse rearranjo que a gente comentou no começo. E é por isso que, por exemplo, as raízes falam muito, né, porque é um nome forte que trouxe um trabalho e agora continuado com tudo que é a potência também do mercado mais moderno também, né, eu acho que é esse ponto também, quando as pessoas fazem essa relação com a criação do que foi, né, a empresa, com quem a trouxe até aqui, com quem vai levá-la à frente ainda mais. Né? Então, acho que isso mostra essa potência mesmo do negócio aqui representado por você. A gente leva muito a sério o que foi construído, né, a tradição, mas quando o Valdeci sai da sociedade e entra nós, novos sócios, a gente muda a gestão. Ela deixa de ser familiar e ela passa a ser uma gestão profissional. Exato. E aí com inovação, e a gente vai investir muito nisso porque é fundamental, mas sem perder a essência. Uhum. Porque eu não posso me afastar do meu cliente, eu tenho que fazer de uma forma que eu esteja mais próximo do cliente possível. O cliente não pode falar com uma máquina, ele tem que falar comigo. A empresa tem que ter dono. Né? Então o cliente tem que ir lá, sentar comigo, apertar minha mão, olhar nos meus olhos. E isso não se perde. Isso a gente valoriza muito e a gente vai manter, estar próximo cada vez mais do cliente, facilitar essa conexão com o cliente. Que bom. Trazer o cliente para dentro. É uma transformação, não só para, claro, quem estará, né, desse lado, né, caminhando junto como um cliente do empreendimento, um investidor, mas transforma a vida também, claro, de quem está dentro, né? A organização, a empresa também tem seus funcionários que através dela, né, tiram seus rendimentos para também ter os seus próprios sonhos. Ou seja, um conjunto muito importante aqui representado, então, pelo Didio com a gente hoje nessa conversa. Nosso tempo está se esgotando, Didio. Acho que a gente vai ter novas oportunidades, inclusive, de você e o time voltarem aqui para falar ainda mais sobre projetos, aí sim detalhar fisicamente muita coisa. É um prazer e estar com vocês. falar muito mais sobre expansões. Acho que é muito importante até pelo fato do DNA capixaba estar sendo levado aí adiante com esse primor. Obrigado e parabéns. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado a todos que nos ouvem. Que bom. Um abraço a todos. Um abraço também, valeu. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã, né, com essa conversa tão clara, tão objetiva também para te mostrar como que as organizações também pensam a sua relação, nesse caso hoje aqui com a Universal. Obrigado, tenha um bom dia e volte no próximo Em Destaque também com a gente. Até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.